Bom dia, pessoal! Que delícia! Mais um sábado letivo. Escola Alisson Roberto Bruno. Bom dia, pessoal! Que delícia! Mais um sábado letivo. Escola Alisson Roberto Bruno. Bom dia, pessoal! Peraí, pessoal, tá dando problema de áudio aqui. Se não for para dar um probleminha, né, não funciona. Vamos esperar o pessoalzinho entrar aí. Hoje a gente tem mais de um convidado para a live. Olha que delícia! Vai ser show hoje, galerinha. Vai ser show. Bom dia a todos aí, os meus colegas de trabalho. Bom dia. Eu falei que eu não vou mais falar nomes, senão eu esqueço todo mundo, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É um enorme prazer estar aqui mais um sábado letivo, hoje com um tema maravilhoso, Setembro Amarelo. Peraí que eu estou me organizando aqui, gente. Vai sair. Eu preciso de um apoio aqui. Bom dia! Olha a galerinha entrando, que delícia! Bom dia! Uau! Pessoal, quero ver chover de comentários aí para a gente aproveitar a participação maravilhosa, tá? Do professor que vem falar com a gente hoje. Peraí. Bom dia! Uma delícia ver vocês aqui. Bom dia, galera. Pessoal, dá licença, só um minutinho. Obrigada, meus amores. Gente, essa parceria é incrível. Incrível, incrível, incrível sempre. Pessoal, olha, o nosso convidado de hoje tem um currículo tão maravilhoso que eu não sei se eu vou nem conseguir falar tudo dele, né? Mas é incrível, é um enorme prazer tê-lo aqui hoje. Vocês nem acreditam, hoje a gente tem atração musical com a Miriam Matos. Olha que delícia! Vai ser muito bom, gente, muito bom tudo. Eu estou reativando meus equipamentos aqui de apoio e a gente já começa com os nossos convidados. Deixa eu ver, eles estão todos a postos aqui, que gracinha! Vamos lá! É show mesmo, gente. Eu acredito assim, né? De todas as situações pandêmicas, né? Eu acho que a gente tem crescido muito com essas oportunidades das lives, dos nossos sábados letivos. Até uma ideia de continuar assim, né? Mesmo que depois no presencial, porque é muito bacana mesmo. E sempre é bom demais. Bom dia, pessoal. Vamos, a galera tá demorando a entrar hoje.
Pessoal, só um minutinho de novo que eu tenho que conectar meu celular aqui. Já volto. Não saiam, pessoal. Estou aqui com vocês, já estou voltando. Falei que era rápido? Ah, pessoal, se não tiver um problema tecnológico, não acontece, né? Pessoal, vamos aí começar, então? Esse povo lindo aqui tá me esperando. Então, pessoal, é assim. Hoje abrindo a nossa live, Escola Alisson Roberto Bruno, nosso sábado letivo, Setembro Amarelo, quanta coisa importante a gente tem para falar desse tema, gente, por que Setembro Amarelo? Por que pensar nessa empatia, no ajudar o outro, tá? A gente precisa muito dessa questão de se colocar no lugar do outro. E hoje, como eu disse a vocês, a gente vai ter atração musical com a nossa querida companheira, né, Miriam Matos, nossa artista maravilhosa. E a gente vai ter também o professor Rodrigo Martiniano Tardelli. Gente, uma pessoa incrível, tá? Ele é professor de Direito, formado pela Unesp, meu coração, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unifran. Como eu disse, um currículo extenso, uma pessoa maravilhosa que veio contemplar o nosso conhecimento nesse sábado. Então, pessoal, para abrir a nossa live bem animada, bem divertida, eu vou chamar a Miriam, que vai começar aí com uma atração musical e depois a gente vem com o professor Rodrigo. Tá bom? Bora lá, vamos lá, Miriam. Oi! Bom dia, turma da Escola Alisson. Seja bem-vinda, Miriam. Oi? Fala assim. Seja bem-vinda. Olha, obrigada. Olha, eu tô te assistindo aqui, deixa eu ver. Olha. Ah, você é incrível, Miriam. Miriam, presta atenção. A gente está acostumada a fazer live junta, mas nunca numa cada uma na sua casa, né? Hoje porque meu violão, ele tinha ficado na revisão aqui em Barretos. Eu fui ensaiar, era 2h as músicas que eles pediram para cantar. Artista dedicada é assim mesmo, não tem hora. Vai tentar fazer o possível. Oi. Vamos abrir a nossa live? Vou te dar toda a licença aí, fica à vontade. Daqui a pouco eu volto com você, tá bom? Tá, já vai cantar a primeira música agora, né, então? Isso, vamos abrir a live agora para a gente chamar o professor, tá bom? Tá bom. Sejam todos muito bem-vindos, vamos dar início à nossa live. Deixa eu posicionar. Oi, gente, deixa eu ver. Aqui tá melhor, acho que tá bom, sim. Essa música é muito linda. Presta atenção na letra, que vocês vão meditar e pensar de outra forma com as pessoas que estão dentro de casa. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal.
Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da sua insônia, que eu faço tudo errado, sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje, hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da sua insônia, que eu faço tudo errado, sempre, sempre. Porque hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje, hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje a tua presença vai me deixar feliz. Só hoje, só hoje. Obrigada, gente. Delícia, Miriam! Linda, né? Eu linda. falo que nenhum presente é melhor do que a presença, né? Nossa, olha, eu fui ensaiar ela, eu falei, gente, que música forte. Ela é forte. Você viu que letra? Que letra maravilhosa. Eu sempre digo, nenhum presente é melhor do que a presença. Miriam, obrigada por enquanto. Você volta com a gente ainda, né? Tô olhando ali. Tá bom. Obrigada. Ó, e agora eu vou colocar o professor para ele começar a falar e daqui a pouco te chamo de novo pra você ficar aí agraciando a nossa manhã, tá bom? Obrigada. Até daqui a pouco, Miriam. Tchau. Pessoal, então agora eu convido o professor Rodrigo Martiniano Tardelli, com muito prazer, para trazer todo o seu conhecimento para nós da Escola de São Roberto. Bruno, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado.
Professor, fique à vontade, tá? Você pode começar no momento que você desejar. Qualquer coisa, você me chama pessoal, como é de costume nas nossas lives. Comentem, façam suas perguntas, tá? E já combinei até com o professor, quando tiver as perguntas, eu entro, faço as perguntas, o professor vai esclarecendo, vamos aproveitar bastante esse momento. E, professor, mais uma vez, nós da equipe, Alisson, Roberto, Bruno, ficamos lisonjeados com a sua presença e estamos aqui, tá, de braços abertos para receber todo o seu conhecimento. Tá certo. Bora lá, então? Pessoal, eu vou te dar licença, qualquer coisa eu estou aqui, tá? Obrigado. Eu agradeço muito a gentil apresentação que a professora Melessandra fez de mim e cumprimento todos os alunos que estão nos vendo hoje da Escola Alisson Roberto Bruno de Planura, bem como as pessoas que estão vendo também pelo YouTube. Queria estender um agradecimento especial ao professor Debrair, que foi o responsável por me colocar em contato com vocês hoje. E para mim é uma ocasião especial, porque a cidade de Planura, ela está na história da minha família. Meu pai morou aí nos anos 70, antes de se casar com a minha mãe, e foi muito amigo do professor Debrair. Então não tem como a gente contar a história da nossa vida sem não passar pela Planura. Eu estou falando para vocês de Muzambinho, muito embora eu more em São Paulo, e já sou professor do ensino superior há quase 20 anos. Então eu tenho possivelmente mais tempo de sala de aula do que vocês têm de vida. E é com muita alegria que recebi esse convite, né? Nós vamos falar sobre o mês de setembro, que ficou conhecido como Setembro Amarelo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, como isso surgiu. E o Setembro Amarelo tem um significado especial. Esse significado é a prevenção ao suicídio. Então, é um tema bastante delicado da gente conversar, principalmente por esse sistema remoto, em que eu não estou vendo vocês. Mas a professora Melessandra gentilmente se colocou à disposição para intermediar qualquer pergunta que vocês tenham para me fazer. Como eu digo para os meus alunos da faculdade, e eu espero que muitos de vocês optem pela carreira do direito, pela carreira jurídica, que é uma carreira muito bonita e um campo bastante amplo de atuação, né? Eu, até o mês de agosto, trabalhava no Tribunal de Justiça, além de dar aula. Então, eu era um funcionário público. Agora, nesse semestre, eu vou ficar só com as aulas. Mas, hoje é uma data especial também, 11 de setembro, porque hoje faz 20 anos que aconteceu um evento nos Estados Unidos que modificou para sempre a nossa visão a respeito das questões de segurança. Então, veja, o que aconteceu nos Estados Unidos na data de hoje, há 20 anos, nasce de um tipo de situação suicida baseada em crenças religiosas, e isso acabou afetando milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Quando houve aquele ataque terrorista em Nova York, ao Pentágono, das Torres Gêmeas. E ontem, o dia de ontem, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio, né? Estabelecido desde 2011
pela Organização Mundial de Saúde. A cor amarela do nosso Setembro Amarelo tem dois significados. Um significado histórico e um significado de mensagem. O significado histórico diz respeito ao caso ou à situação que deu ensejo, que deu lugar a toda essa discussão, que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90, né, uma situação específica que aconteceu em 1994 nos Estados Unidos. 1994, eu acho que vocês não tinham nem nascido, mas um jovem chamado Mike M, que tinha uma relação muito profunda com seus amigos e dirigia um Mustang amarelo. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas podem começar a dirigir com 16 anos, diferentemente aqui do Brasil. Ele tinha um Mustang amarelo, tinha amigos, frequentava a escola, era uma pessoa ativa, divertida. E no dia 8 de setembro ele foi encontrado morto dentro do carro porque ele cometeu suicídio. No dia 10, o dia que ele foi enterrado, dia 10 de setembro de 1994, a família dele fez 500 cartõezinhos amarelos com a mensagem: se você conhece alguma pessoa que pensa em se matar, ajude-a a buscar ajuda. E esses cartões rodaram o mundo todo. Apareceram cartões na Europa, apareceram cartões no Canadá, apareceram cartão até no Japão. Esses cartões que foram distribuídos no enterro do Mike M. E aí, a partir de 2011, a OMS instituiu este mês para nos ajudar com as discussões. E em 2015, o Brasil adotou esta campanha, e trouxe essa campanha para o Brasil a partir de 2015. Né? Então, esse é o significado histórico dessa data. O significado em termos de mensagem é que o amarelo simboliza a luz do sol. E o símbolo da luz do sol é um símbolo de vida, de alegria, de preservação da vida. Né? Tudo isso serve para que alguns pontos sobre o suicídio sejam trabalhados. Porque, como eu disse para vocês, é um tema de enfrentamento complicado. As pessoas que discutem sobre isso precisam ter um certo nível de maturidade, um certo nível de empatia, porque as pessoas são diferentes. E por serem as pessoas diferentes, elas reagem a determinadas conversas de maneiras diversas. Só para que vocês tenham alguns dados sobre a importância da discussão sobre o tema. Né? 90% das pessoas que se matam são acometidas por algum distúrbio mental. Então, 90% das pessoas que cometem suicídio ou tentam se matar são acometidas por algum distúrbio mental. E por distúrbio mental, a gente entende depressão, ansiedade, síndromes como o transtorno bipolar de humor, o transtorno borderline. Então, esses distúrbios levam a gatilhos ou a situações limites que fazem as pessoas desistirem da vida. No Brasil, as estatísticas não são muito claras, e depois eu vou explicar para vocês por que elas não são muito claras. Mas a gente trabalha com dados que permitem nos informar que, por dia, 32 pessoas se matam no Brasil.
E dessas pessoas, a maioria é de jovens. 32 pessoas por dia dá em média, eu não tenho a cabeça matemática do professor Debrair, mas dá mais ou menos uma pessoa a cada 40 minutos. Uma pessoa a cada 40 minutos se mata no Brasil, desiste de viver. O Brasil não é um dos países em que mais ocorre esse tipo de prática. Existem países em que o suicídio ocorre proporcionalmente mais. Os índices de suicídio no mundo são alarmantes. Cerca de 40 pessoas se matam. Aliás, cerca de uma pessoa se mata a cada 40 segundos no planeta. Então, veja, nós estamos falando aqui há 10 minutos. Nesse tempo, quantas pessoas já morreram? Né? E, diferentemente dos outros lugares em que essas taxas estão estabilizadas, como no Japão, como em países da Europa, como em países orientais, o diferencial do Brasil é que, ano a ano, essas taxas estão subindo. Então, o Brasil não é o país onde mais se comete suicídio. Mas a grande preocupação de discutir isso com a juventude brasileira é que o Brasil, diferente dos outros países, é o Brasil onde é o país onde essa prática está mais crescendo, né? E isso está vinculado, com certeza, às questões de depressão. Vocês possivelmente já devem ter ouvido falar que a depressão é a doença do século. Por que doença do século? Porque até os anos 90, a depressão era pouquíssimo diagnosticada e tratada. Hoje, cerca de 6% da população do Brasil tem depressão e sofre com depressão. Por isso, a depressão atingiu em 2020 como a maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Mais do que acidente, mais do que Covid, mais do que qualquer outro tipo de coisa. Então, nós precisamos abordar ou encarar por que as pessoas sofrem de depressão, o que os profissionais da saúde têm muito mais segurança para falar sobre isso do que eu, que sou um professor da área jurídica, que trabalha com essas questões, porque o suicídio está vinculado à criminologia, que é uma das minhas especialidades. E o que nós devemos fazer para que essas taxas diminuam, essas taxas não cheguem ou não aumentem? Das pessoas em geral, né, da população jovem, falando especificamente da população jovem, e eu imagino que a maioria de vocês é bastante jovem, né? Então eu peguei alguns dados. 17% da população jovem já pensou seriamente em cometer suicídio, em se matar. E desses 17%, 5% já chegou a elaborar algum plano, a colocar o pensamento em execução. Uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente partir do pensamento para a ação. E cerca de 5% dos jovens do Brasil, desses 17 que pensaram seriamente em se matar, já chegaram a planejar e começar os preparativos para isso. E tudo, gente, principalmente entre crianças e jovens, está relacionado com a percepção da realidade. E quando eu digo percepção da realidade, eu estou falando de como a gente enxerga a nossa imagem e o que a gente quer com os modos de lidar com a imagem e com os sentimentos.
Hoje nós vamos falar muito sobre sentimentos, como eu estou sentindo, como eu estou me percebendo sentir. E isso é importante para a gente definir algumas coisas. O que é o suicídio? O suicídio é a busca pela morte, é a busca de se destruir, de se aniquilar, de acabar. A morte, assim como o assassinato, né, ou seja, aquele homicídio que nós chamamos no direito de homicídio doloso, que é aquele em que a pessoa comete com a intenção de matar, não, portanto, não é um acidente, não é um acidente de carro com vítimas fatais. Então, nós chamamos de homicídio doloso, mas eu vou chamar para vocês de assassinato, né? O assassinato é o último estágio de confrontação da personalidade. Imagine o assassinato de si mesmo, né? Ou seja, aquela repulsa, aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de desespero que leva o jovem a atentar contra a própria vida, né? E isso tem alguns fatores e tem alguns mecanismos de prevenção, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, tudo isso gira em torno da percepção, da imagem, de como o jovem de hoje, ou como a pessoa que sofre, entende esse sofrimento e busca soluções para eles. Eu sei que muitos de vocês estão estranhando a minha voz, mas eu acredito que a maioria já se acostumou com ela. Num primeiro momento, ela causa uma estranheza, porque parece que eu estou com algum problema para falar. E eu vou chegar nesse ponto contando uma história, de como a minha voz ficou assim. Então, veja, o grande problema, ou a grande questão, é que de uns tempos para cá, e para gerações de vocês, isso é muito mais claro, nós ficamos dependentes das redes sociais. Por que nós ficamos dependentes das redes sociais? Porque é por elas que a gente se mostra. É por meio do Facebook, é por meio do YouTube, é por meio do Instagram que a gente se mostra, que a gente posta fotos, que a gente está sempre feliz. Porque não é legal, não é descolado, não é de bom tom que a gente poste o tempo todo que a gente está sofrendo, que a gente está com dor, que a gente está chegando na depressão. Como é que alguém entra num quadro depressivo? Quando aquela tristeza, aquela sensação de não querer fazer nada, de não querer estudar, de não querer trabalhar, de não querer ler, de não querer levantar da cama, começa a prejudicar o seu rendimento. Então, veja, todos nós estamos sujeitos a tristezas e alegrias. E se a gente pensar na situação do país, na situação que sobreveio para a gente nos últimos 1 ano e meio, nós temos muito mais motivos de ficar tristes, para ficar tristes do que para ficar alegres. Só que sentir-se triste não é estar deprimido. A depressão é um transtorno mental e é uma doença mental. Como toda doença, a depressão tem tratamento, né? E o tratamento da depressão envolve, às vezes, remédio e, principalmente, interação. As pessoas que estão deprimidas, elas precisam interagir de alguma forma com outras pessoas. E os jovens interagem o tempo todo, né? Eles não têm mais momentos de silêncio, eles não têm mais momentos de reflexão, eles não têm mais momentos de paz,
Porque ficar em silêncio, pensar a respeito de si mesmo, gera insegurança e gera ansiedade. Portanto, o que a gente mais vê são jovens, e veja, para a OMS, jovem é até os 28 anos, tá? Então, não são só jovens da idade escolar. Uma pessoa de até 28 anos é considerada jovem pela Organização Mundial de Saúde. Eu já não sou jovem, já faz um tempo, né? Mas é muito comum que vocês vejam o tempo todo a pessoa no celular. O que significa esse apego, esse desespero pela rede social? É um tipo de intenção de não olhar para si mesmo. Então a pessoa posta, a pessoa vê o que as outras estão fazendo o tempo todo. Isso para criar um gatilho ou uma distração mental para a gente não encarar de frente os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas dores. Então, por que a gente usa a rede social? O que eu estou postando na rede social? Quem eu sou? Ou algo para provar para alguém que eu sou capaz, que eu consigo, que eu sou tão feliz quanto ela, que a minha vida é tão interessante quanto a dela? Eu não estou criticando redes sociais, que fique bem claro isso, tá? Porque eu tenho redes sociais, eu faço parte do Facebook e tenho uma conta no Instagram que eu uso basicamente para conversar com os meus alunos. Como eu dou aula há 20 anos, vocês podem imaginar o tanto de ex-aluno que eu tenho, né? Eu tenho por volta de 600 alunos por semestre e quase 1.000 alunos por ano. Então dá quase a população de Planura ou a população de Muzambinho que eu tenho de ex-alunos. E não tem como a gente encontrar, não tem muitas vezes como a gente sentar, conversar, tomar um café. As redes sociais são ótimas para isso, porque a gente fica sabendo quem casou, quem não casou, quem teve filho, quem passou na OAB, que é um desafio para os estudantes do direito, terminar o curso e passar na OAB. E a gente pode usar a rede social como uma difusora de carinho. E o carinho e a atenção é um dos mecanismos mais eficientes para combater a depressão, para combater as tristezas em geral, né? Então, agora que a gente estabeleceu o que o suicídio é, que é a necessidade ou a vontade de acabar de se acabar, né? de colocar um fim na vida, eu trago um outro dado, que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens, sendo a primeira acidente de carro no mundo todo, tá? Então a primeira causa de morte entre pessoas jovens é acidente de carro, a segunda, suicídio, né? Entre pessoas adultas, não, porque as pessoas adultas ficam mais doentes do que as pessoas jovens, né? Então a abordagem ou a visão seria diferente. Eu falo para vocês que a gente tem uma dificuldade de apresentar dados a respeito do suicídio, porque aqui no Brasil, até 2015, portanto, até 6 anos, né, faz muito pouco tempo, era-se proibido, por lei, de se falar sobre suicídio. Por quê? Porque a mentalidade aqui no Brasil era: quanto mais eu falo, mais eu posso incentivar alguém a praticar. Então, não falo. Jornais, televisão, internet, ninguém tratava de casos reais de suicídio aqui no Brasil, com medo de que o governo cassasse a licença da empresa.
E isso podia acontecer. Se um jornal de grande circulação começasse a dar na primeira página quantas pessoas morreram hoje e como, esse jornal perderia a licença de funcionar, assim como a rede de televisão. Então ninguém falava sobre isso no Brasil até 6 anos. E de 6 anos para cá, está surgindo uma nova mentalidade no Brasil, que é a mentalidade de ajudar as pessoas que sofrem e as pessoas que não sofrem tanto, tentar entender por que as pessoas sofrem tanto. Né? Eu falei das redes sociais e eu teria o maior prazer do mundo de interagir com vocês, seja no Instagram, seja no Facebook ou no YouTube, mas vocês podem ver mais ou menos como é a vida de um professor de direito, de um profissional de direito que faz, o que come, o que veste, né? Porque eu sei que os alunos têm curiosidade e, como eu já disse, espero que alguns de vocês venham para o nosso ramo assim que acabarem o ensino médio. É diferente, por exemplo, a gente falar de dengue, né? Como é que chama o mosquito da dengue? Todo mundo sabe. Como é que se transmite a dengue? Todo mundo sabe. Quais são os sintomas da dengue? Todo mundo sabe. Precisa ser biólogo ou professor de biologia para saber disso? Não, não precisa. Porque a mídia educa, ou seja, informa o que é a dengue, faz campanhas para destruir o mosquito, o Aedes aegypti, né? E isso é uma educação. Mas a depressão, de igual forma, e os transtornos mentais também precisam ser enfrentados. Claro que não do mesmo modo que a gente entende a dengue, mas o que eu quero mostrar para vocês é: se o Estado se comprometer a informar, a criar campanhas de conscientização e educação, os psicólogos são unânimes em afirmar: cerca de 90% dos casos de suicídio seriam evitados. Porque muitas das vezes a pessoa precisa conversar, precisa de uma informação para parar com o processo do suicídio. Né? Todo mundo sabe sobre dengue, mas nem todo mundo sabe sobre emoções, sobre lidar com emoções. E isso é um problema muito grave, principalmente entre os jovens. Por quê? Porque, como eu disse, nas redes sociais, você se mostra de um jeito que necessariamente não é o seu jeito que você vive, mas é algo que passa na sua cabeça no momento. Nas redes sociais, pode-se, inclusive, despertar agressividades e intolerâncias que você pessoalmente não teria ou não faria. Porque a rede social te dá um distanciamento físico que pode parecer seguro. Então você se sente mais seguro para xingar, para humilhar, para praticar bullying. Porque você sabe que você pode se esconder através do anonimato. E que a outra pessoa que você quer atingir não necessariamente vai saber que foi você. Só que isso diz muito, gente. Essa questão da intolerância e essa questão que surge, né, nas redes sociais, os chamados haters, né, os odiadores, né, isso diz mais de quem faz do que quem é atingido. Né? Se eu xingo a mãe de alguém, isso diz mais sobre mim do que para a mãe de alguém. Porque eu fui movido por uma emoção a ter uma conduta negativa. E isso a gente precisa entender. Né? O Estado brasileiro é um Estado de direito.
E quando a gente diz que é um Estado de direito, é um Estado criado e que funciona com base nas leis. E eu gostaria de falar para vocês como é que o direito enxerga não só o Estado, mas também a questão da lei sobre suicídio, que existe uma lei sobre isso, né? Talvez nas aulas de filosofia ou na aula de história, vocês já devem ter passado por um tema chamado criação do Estado ou formação do Estado. E para a gente entender como é que é a formação do Estado, a gente parte de duas perguntas e as duas respostas é que definem a forma de Estado que a gente vive. A pergunta é: o ser humano, ele é bom ou ele é mau? Mas, professor, você não está falando de Estado, por que agora voltou na questão humana? Porque o Estado existe porque pessoas no passado fizeram essa pergunta. O ser humano é bom ou mau? O ser humano nasce bom ou já nasce ruim? Bom, que o ser humano estraga com o passar dos anos, todo mundo concorda. Mas existem duas explicações. Uma explicação é: todo mundo nasce mal. E, portanto, a gente precisa do Estado e das leis para impedir que alguém faça maldade uns com os outros. A outra resposta é: o ser humano nasce bom, porque a maldade não faz parte da natureza humana. Mas a vida em sociedade nos torna competitivos, egoístas e, portanto, maus. Essas duas vertentes de pensamento, o homem nasce bom ou nasce mal, de qualquer maneira a gente desemboca para o quê? A necessidade da lei e a necessidade da legislação. O que é a lei? É o limite, até onde socialmente você pode ir para o exercício dos seus direitos. E nós temos um artigo no Código Penal, que é o artigo 122, que trata do crime induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que eu vou ler para vocês e vou fazer uma explicação sobre este crime. Porque, veja, no Brasil não é crime cometer suicídio, porque não tem como você punir um suicida, mas é crime auxiliar alguém a cometer suicídio ou incentivar, do tipo: olha, você não vale nada, você precisa morrer. Coisas desse tipo constituem crime no Brasil. E eu vou falar sobre as penas também. Mas veja lá, a maioria das pessoas que tenta se matar no Brasil e não consegue é de mulheres. E a maioria das pessoas que consegue se matar é de homens. Por quê? Existe uma diferença entre isso. Por causa do método de escolha da prática do suicídio. As mulheres escolhem normalmente métodos diferentes dos homens. Possivelmente, eu não vou falar de métodos de suicídio aqui porque seria contraproducente, mas só para vocês entenderem, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais, por conta do método. Então, vamos falar sobre esse artigo 122 do Código Penal. Diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Dá a corda, dá o veneno, enfim. Pena, reclusão, prisão, de 6 meses a 2 anos. Veja. Então, quando a gente lê o Código Penal, primeiro tem a pena mínima. E depois, o artigo vai tratando das causas em que essa pena vai ser aumentada. Então, induzir alguém a suicidar ou a se mutilar, 6 meses a 2 anos. Bom, esse crime estava lá no Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940, portanto, ele já está velhinho. E surgiu um fenômeno
com as redes sociais, principalmente para a população jovem e adolescente, ou seja, de alta vulnerabilidade emocional, que ficou conhecida como baleia azul. O que é uma baleia azul? É uma maneira virtual, pelos modos virtuais, de fazer crianças, de induzir crianças e adolescentes a se machucarem ou se matarem. E aí o código recebeu uma reforma. E aí as penas começaram a aumentar. Olha só, parágrafo 1º. Se da mutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena aumenta de 1 para 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da mutilação resulta morte, a reclusão vai de 2 a 6 anos. E a pena é duplicada, ou seja, de 4 a 12 anos, se o crime é praticado por motivo egoístico, se a vítima é menor de idade ou tem diminuída, por qualquer razão, a sua capacidade de resistência. E aumenta-se também de metade se o agente, se a pessoa que promove isso, é coordenador de grupo virtual. Coordenador de grupo virtual. Veja, se o crime é praticado no ambiente virtual, a pena também aumenta, então vai de 4 a 12 anos de prisão. Quais são os fatores determinantes do suicídio? Nós temos fatores culturais e fatores emocionais. Eu queria perguntar para a professora Melessandra se está indo tudo bem, se eu estou sendo claro nas minhas explicações, porque eu não estou vendo ninguém, eu estou só falando para mim mesmo, né? Não, professor, está tranquilo. O pessoal está comentando, né? Aqui, eu estou até colocando aí na tela os comentários. Só teve mesmo uma pergunta lá no início, que era porque as pessoas sofrem de depressão, aí logo o senhor já engajou e está tranquilo até aqui. Se você quiser dar uma pausa, eu chamo a Miriam, depois a gente volta, você que sabe. Fica a seu critério no momento em que for chamar a Miriam para nos brindar de novo com uma música. Então eu faço assim, eu deixo você descansar um pouquinho, chamo a Miriam agora e nós retornamos. Bom, tá bom. Miriam? Colocar ela aí. Nossa, eu tava gostando. Gente, eu tô até... Eu falei para ela, falei assim, nossa, deixa, não interrompe não, porque tá ótimo. Obrigado. Mas aí, logo ele fez a pergunta, parece que ele tá até... adivinhando, né? Tá até adivinhando, porque eu falei assim, nossa, tá ótimo, deixa, porque eu tô aí sempre, né? Tô na escola sempre, mas tem que... Aí eu tava toda relaxada aqui no sofá e você me chamou, né? Ô, Miriam, a gente deixa o professor descansar um pouquinho e você canta para nós, tá bom? Tá, deixa eu pegar minha letra aqui. Ai, gente, muito boa essa palestra, muito forte, né, professor? Muito forte, sim. É um tema muito delicado, né, da gente tratar e precisa estar disposto, né, a acolher. Tem pessoa que perde tanta paciência falando tanta besteira, né? Verdade. E aí tá falando sobre si nesse caso. Eu achei interessante. Vamos ver. Tá legal aí? Legal. Fez pergunta? Não? Não, Miriam, tá tranquilo, pode seguir aí. Isso é legal também, essa música é muito boa também. É uma música que ela, assim, ela tocou tanto que chega a cansar. Eu mudei até o jeito de tocar ela, mas ela é muito interessante. A Miriam não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir no infinito, no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho se fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada com os outros corações em outros. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo, tem que ter sempre mais. Porque quando tudo que menos se espera ficou para trás, segura teu filho no colo, sorria e abrace os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abrace os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar Deus está zelando por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Trem-bala, de Ana Vilela. Obrigada. Obrigada a você, Miriam. Tava lindo, tá? Como sempre, maravilhosa. Mesmo porque assim, eu tava tão focada, né? Foi legal, tá muito bom, tá muito boa a palestra. Mandar um alô aí para as minhas amigas aí, parceiras, que estão as bibliotecárias. Vi agora a Marinha ali comentando. Obrigada, gente. Obrigada, e depois, no final, faço um convite para vocês, para o professor também. Obrigado. Tá bom, Miriam, até daqui a pouco. Que talento, né? Que voz, como a Miriam é talentosa, que maravilha. Professor, vamos retornar. Tem uma pergunta aqui da professora Daniela, vou colocar lá na tela, o senhor mesmo já lê e para responder, ó. No YouTube tem vídeos em forma de desenho que incentivam o suicídio. Qual seria a postura da justiça? Primeiro, obrigada, professora Daniela. A Daniela é professora? É, professora nossa. Então, professora Daniela, a primeira coisa a se fazer é denunciar para o próprio YouTube. Se ele não remover o conteúdo em 72 horas, é procurar uma delegacia e fazer a ocorrência.
né, e pedir para o escrivão lavrar a ocorrência para remover esses vídeos, né? Porque isso pode atingir crianças, né? Com mensagens subliminares de que a vida não vale a pena. E, portanto, uma pessoa que está em formação, né, e nós consideramos, para fins de direito, a pessoa que está em formação é aquela do 0 aos 18 anos, elas são vulneráveis. Vulneráveis significa que elas ainda não estão prontas. Se elas ainda não estão prontas, elas acabam ficando facilmente influenciáveis. O YouTube tem um mecanismo de retirar vídeos do ar, né, que funciona com uma certa rapidez, mas se não for feito isso, apesar da denúncia, é melhor procurar uma delegacia, né? E na delegacia vão fazer o procedimento. Professor, eu vou te deixar à vontade. Agora, qualquer pergunta significativa, os comentários eu vou colocando aí, nem sempre são perguntas, tá? Mas você fica à vontade, tá bom? Obrigado, Melissa. Então, vamos falar sobre os fatores, né? Os fatores do suicídio, o que leva a isso, né? Marcelo, obrigado pela mensagem, né? O primeiro fator é o machismo. E por machismo, eu quero dizer a inferiorização da mulher. As coisas estão mudando, obviamente, graças a Deus por isso, né? Eu estou muito feliz de estar conversando com a professora a Milessandra, ouvir a Miriam tocar, ou seja, mulheres na ativa, mulheres trabalhando, né? Mulheres preocupadas. Mas a nossa sociedade é machista. E esse machismo pode levar a um sentimento de inferiorização. E esse sentimento de inferiorização pode levar ao ciclo do suicídio. Quais são as pessoas mais vulneráveis e que mais cometem suicídio? Primeiro, jovens, crianças e jovens. Segundo, pessoas do segmento da população LGBT, ou seja, meninos e meninas gays, bissexuais e transexuais, acreditem ou não, indígenas e, no último, pessoas de mais de 70 anos. Então, veja, se eu estou falando de criança, adolescente, homossexuais, indígenas e idosos, eu não estou falando das mesmas motivações, né? Um idoso não tem a mesma motivação para o suicídio do que uma pessoa que sofre preconceito de gênero. Por exemplo, de um jovem que se descobre homossexual e não tem nenhum apoio da família, da sociedade, da escola, e ele é levado a uma situação de marginalização emocional. E isso é terrível, né? Outros fatores religiosos, né? Religiosos e muito da educação que o jovem tem em casa. E isso é uma questão que eu gostaria de falar daqui a pouco, porque os sentimentos e as cobranças podem levar a determinados comportamentos que são perigosos. O que leva uma pessoa a se matar? A dor. A dor que uma pessoa sente. E é uma dor que não se mede, porque ela é diferente. Cada pessoa reage à dor de maneira diferente. E essa reação não é uma reação de se medir, é uma reação de se observar. Então, por exemplo, se alguém me xingar, eu reajo de uma maneira. Se alguém xinga a professora Milessandra, ela não vai reagir necessariamente da mesma maneira que eu. Então, se você chega para uma pessoa que está sofrendo e fala assim, eu já passei por isso, você vai superar, isso não é legal, isso não ajuda. Ou
Porque você está medindo a pessoa pela sua régua e não pela régua da pessoa. Ou você fala assim, a minha tia teve esse mesmo problema de depressão, mas ela superou, tá bem, isso também vai ficar. Isso não é um incentivo, isso não é legal. Porque você está comparando essa pessoa à sua tia, e essa pessoa é uma pessoa diferente da sua tia, ela vai ter reação diferente da reação da sua tia. Então, o melhor a fazer nesses casos é estar presente. É estar presente. Deixar a pessoa desabafar. Não dê conselhos. Dar conselhos, neste caso, pode prejudicar do que ajudar. Eu anotei aqui algumas questões, alguns motivos que levam ao desencadeamento deste mecanismo de depressão e suicídio. Então eu coloquei ansiedade, medo, culpa, e essa culpa pode ser introjetada pelos pais, pela criação, fracasso, sensação de fracasso, remorso, bullying, e, como eu estava dizendo, o bullying diz mais sobre quem pratica a agressão do que quem sofre, né? A pessoa que pratica o bullying, ela está sofrendo tanto ou mais do que a pessoa que recebe. A prática de uma violência entre jovens é um pedido de ajuda, camuflado e distorcido, mas é. Por isso não adianta só reprimir de maneira violenta, a pessoa precisa ser levada a falar, a expressar o que está sentindo. Cobranças sociais, né? A pessoa precisa ser magra, a pessoa precisa ser rica, a pessoa precisa ser bem-sucedida, né? Dependência química, problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, transtornos mentais, solidão e abusos. Abusos físicos e abusos psicológicos. Isso leva a pensamentos conflitantes a respeito da própria vida. Todos esses fatores levam àquela discussão. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não acabo com isso de uma vez? Isso é muito diferente quando a gente tem um dia ruim e a gente chega no final do dia e alguém pergunta como a gente está e a gente fala assim, nossa, eu queria sumir por 5 anos, desconectar, depois eu voltava. A pessoa que quer se matar, ela quer sumir e não voltar, porque ela não quer enfrentar de novo. E por conta desses pensamentos conflitantes, ou seja, ninguém decide se matar e se mata em 5 minutos. Eu vou me matar e tal. Não. É um processo mental. Então, primeiro a pessoa começa a enxergar a realidade de maneira extremamente negativa, e isso vai surgindo, vai criando na cabeça da pessoa uma série de pensamentos, e esses pensamentos é que levam ao ato. Se a gente percebe que a pessoa está tendo esse tipo de pensamento e entra na vida da pessoa e faz um bloqueio, a gente impede que o ciclo se feche, a gente impede que essa pessoa se mate. E isso é muito importante, né? Que é a identificação da pessoa que precisa de ajuda, né? A identificação da pessoa que precisa de ajuda. É comum até, gente, a gente associar o suicídio ou a coragem ou a covardia. A pessoa é muito corajosa, ela se matou. Ou a pessoa é muito covarde, ela não teve coragem de viver, então ela é uma covarde, ela é uma fracassada. Não é assim. O suicídio não é um ato de coragem, nem um ato de covardia. O suicídio é um ato de desespero. Desespero. Ninguém que não esteja desesperado comete uma ação como essa. Uma agressão contra a própria vida, no sentido de se considerar tão pouco, tão inferior, tão fracassado, que a única viabilidade é a morte. E não consegue ver beleza num dia claro, não consegue ver beleza nas flores,
nos animais, não consegue ver beleza e amor nos pais, nos irmãos, nos colegas, nos amigos, na namorada, no namorado. Porque a beleza é o que nos mantém vivos. Um escritor russo chamado Dostoiévski, ele escreveu uma frase muito interessante numa obra dele: a beleza salvará o mundo. Porque quando você contempla algo bonito, efetivamente, você fica mais feliz, né? O canto dos pássaros, uma música, né? Como é que uma pessoa ouvindo a Miriam cantar pode se sentir mal? Você se emociona, você fica bem, você fica melhor, né? O que é transtorno mental? Transtorno mental é qualquer desequilíbrio, pode ser orgânico, Igor, pode ser físico ou emocional, né? Então, o que são transtornos mentais? A ansiedade, que pode aparecer na insônia, na desmotivação, na depressão, né? O transtorno mental mais vinculado ao suicídio é a depressão, né? A depressão ela pode ser biológica, química, faltam alguns elementos no seu cérebro, o seu corpo ele não produz substâncias que deveria produzir, e aí você entra num estágio de doença. Você tem a ansiedade, que é aquela sensação de que vai acontecer algo ruim, que pode ser algo real ou não, né? Pode ser algo real ou imaginário, mas a gente tem outros gatilhos, né? Como a adicção, como a esquizofrenia, todas essas, o transtorno bipolar, o transtorno borderline, que é aquela pessoa que se corta, ela sente uma dor tão grande que ela acha que se ela castigar o físico, a dor vai passar. Ou seja, ela está tão desesperada que ela começa a se machucar para desfocar a dor. Ou seja, vai doer o braço ou a perna e vai parar de doer o que eu estou sentindo por dentro, né? Então, como a gente identifica quem precisa de ajuda? E aí eu falo para as minhas colegas e colegas de magistério, né? E também para os pais. Porque o pai os pais são aquelas pessoas que têm um contato maior, entre aspas, com os filhos. Raquel, a criança planeja suicídio, sim, tá? Mas a criança, em 99% dos casos, ela é induzida por alguém, que pode ser uma pessoa aleatória, tipo um vídeo, tá? E também pode ser um fator externo. Outras crianças que induzem uma criança a se matar, ou um adulto, né? Um adulto que manipula a cabeça da criança de tal maneira a ponto de fazê-la se matar. E a criança, quando a gente fala de criança, uma das causas maiores que levam a criança a esse processo é a rejeição, é se sentir rejeitada. Se sente rejeitada em casa, se sente rejeitada na escola, se sente rejeitada pelos amigos, aliás, não tem amigos, e ela não vê perspectiva, não vê ajuda, não vê com quem conversar, ela vai tomar uma atitude desse tipo, né? Isso acaba acontecendo. Então, como a gente identifica isso, né? Quais são os sintomas de que a pessoa não está bem, de que você precisa intervir de alguma forma? Queda do rendimento escolar, deixar de fazer atividades que antes gostava, isolamento, tristeza contínua, posts estranhos em redes sociais, automutilação. Né? A gente percebe quando alguém machuca porque cai ou alguém machuca porque ela se machuca. Isso são sinais de que a pessoa não está bem,
sinais de que ela precisa de ajuda. Né? Como ajudar? Primeiro, se aproximar. Se aproximar dessa pessoa. Romper aquela barreira do medo. Ah, eu não vou mexer com aquele estranho, não, porque isso pode me causar algum problema. Primeiro contato, primeira coisa, se aproximar. Segunda, dar atenção a essa pessoa sem julgamentos e sem conselhos. Muitas vezes, quando um adolescente fala para outro, ou para um adulto, que está pensando em se matar, que não vê mais motivação para continuar, as reações podem desencadear algo pior. Por exemplo, que isso? Isso é pecado, isso é errado. É claro que a pessoa já sabe disso, gente. A pessoa sabe que o comportamento dela não é normal, não é padrão. Ela está querendo ajuda. Ela não está querendo se matar. Ninguém quer morrer. Isso é um pressuposto, tá, gente? Ninguém quer morrer. As pessoas buscam morrer porque elas não aguentam mais, porque elas estão desesperadas. E elas dão sinais. Como eu disse, ninguém... com planejamento, Raquel. Esse planejamento demora. Ninguém resolve se matar agora e fala assim, não, vou me matar depois da palestra do professor Rodrigo. Então, acaba a palestra, a pessoa se mata. Não existe assim. Isso é uma coisa que faz parte daquilo que eu chamei antes de pensamentos conflitantes. A pessoa fica com pensamentos conflitantes e nesse estágio dos pensamentos conflitantes dá para a gente perceber que ela está assim e tentar interagir. Falar, olha, você não está sozinha. Se você quiser conversar, eu estou aqui. Se você quiser só desabafar, eu vou te ouvir. Você precisa do quê? De um abraço? E veja bem, um abraço pode salvar vidas. E nesta situação de pandemia, nós fomos obrigados a nos afastar de quem a gente gosta. Ou das pessoas com as quais nós nos preocupamos. Por conta de fatores externos. Então, muita gente começou a desencadear pensamentos suicidas. Valoriza os sentimentos, os seus sentimentos, os sentimentos das pessoas. Quando você está triste, não finja que está alegre. Viva a sua tristeza. Quando outra pessoa estiver alegre, fique alegre também, porque ela está alegre. Se uma pessoa está triste, respeite a tristeza dela. E aí nós passamos por uma situação que é a situação do acolhimento e da empatia. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar da outra pessoa. Não desejar para outra pessoa o que você não deseja para você. Acolher, ouvir, abraçar, conversar. Se você não sabe o que falar, não precisa falar. Ou deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa conversar. Vamos tomar um sorvete? Vou pagar um sorvete para você na praça. Acho que em Planura deve ter sorveteria na praça, né? Aqui em Muzambinho tem. E principalmente, isso é um conselho que a gente deve sempre dar. Não conselho de, como eu disse, a minha tia fez isso, a minha mãe fez isso, ou eu fiz isso. Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional. E comunicar à família. Dar um jeito de a família, se a família não estiver sabendo, que a família saiba que essa pessoa está entrando num círculo que pode acabar em morte. Então, veja. Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional. Igor, eu já respondo isso aí. É absolutamente importante. Importante por quê? Porque existem profissionais que estudam meios de solucionar, de conversar, porque nós não somos especialistas. Nós não somos psicólogos.
Nós não somos psiquiatras. A maioria de nós exerce outra atividade, né? Eu sou professor de direito. O professor Debrair é professor de matemática e física. Então, as pessoas que nos procuram para desabafar, para conversar, em alguns casos, porque eu pelo menos leciono há muito tempo, os meus colegas também lecionam há muito tempo, a gente sabe encaminhar e identificar um problema. Mas é importante buscar ajuda profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, alguém que dê um apoio. Porque às vezes, Igor, a situação só é tratada com remédios. Em alguns casos, não. A terapia, ou seja, a conversa, o descobrimento de onde nasceram as emoções, se foi na infância, se foi na adolescência, por que eu senti isso, por que eu me sinto fracassado, por que eu me sinto abusado, às vezes uma conversa dá certo. Mas conversar, isso todo mundo pode. Agora, prescrever remédio, não. Né? Prescrever remédio, a gente precisa de um psiquiatra. Por que a ansiedade pode levar a isso? Ansiedade é a antecipação do terror. Ah, meu Deus, no mês que vem eu não vou receber salário. Você já começa a sofrer antes porque você está antecipando algo ruim que vai acontecer. Vão descobrir algo que eu fiz, vão me castigar, vão me julgar. Eu sou um fracasso. A ansiedade é algo muito ruim, né? E é algo que é tratada com remédio também, porque pode gerar insônia, distúrbios alimentares, né? Pessoa que come demais ou come de menos por estar ansiosa. É um desespero. A ansiedade é a porta do desespero. E, às vezes, o motivo da ansiedade é imaginário. Está só na cabeça da pessoa. Então, é muito importante que a gente trabalhe essas questões de imagem, né, juntamente com a educação, e principalmente a educação para que as novas gerações, eu estou falando para as novas gerações, não cresçam com sentimentos ou com posições preconceituosas. Marcelo, você tem razão. Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Extremamente egoísta. E momentos como esse, momentos em que nós podemos falar de sentimentos, momentos em que a gente pode parar um pouquinho de tudo que a gente faz e refletir por que a sociedade está assim, por que eu estou assim, são pontos em que nós podemos parar e voltar. Infelizmente, as pessoas que se matam não têm como voltar. Mas as pessoas que vivem num ciclo de tristeza, de ansiedade, têm como parar isso. Né? Se a situação fosse tão grave a ponto de não ter solução, eu não estaria aqui falando com vocês. A Organização Mundial de Saúde não ia escolher o mês de setembro para isso, e a gente, dentro do ambiente escolar, não ia pensar sobre isso. Assim, as coisas são como são e nada vai mudar. Esse tipo de pensamento é um pensamento que precisa ser derrubado. Se a gente continuar pensando que nada vai mudar e que as nossas atitudes não podem mudar o mundo, a gente vai ser extremamente infeliz. Por quê? Porque o que é o mundo? A minha atitude como profissional não vai mudar o planeta Terra, mas a minha atitude dentro da minha casa, se eu mudar a atitude, vai mudar todo o meu contexto familiar. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque nós somos cidadãos. Isso é um conceito de cidadania. Você não precisa mudar o mundo, ficar lá na praça gritando, falando pessoas deixem de ser egoístas, não vai adiantar nada.
você vai ser taxado como louco e ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Mas a partir do momento que você muda a sua atitude com o seu irmão ou com a sua irmã, isso vai ter efeito. Se você muda a sua atitude dentro da sala de aula, essa atitude vai ter efeito e vai mudar o seu mundo e mudar o mundo da pessoa que te cerca. Quando uma pessoa se mata, quando uma pessoa opta pelo suicídio, ela atinge diretamente de 6 a 10 pessoas. 6 a 10 pessoas, família, amigos próximos. Se a gente incluir dentro das pessoas que são afetadas diretamente pelo suicídio o ambiente escolar, cada suicídio desestabiliza a vida de pelo menos 60 pessoas. E se está acontecendo um suicídio a cada 40 minutos no Brasil, está acontecendo um desequilíbrio emocional muito grande. Se alguém olha o suicídio e fala assim, meu amigo se matou, ele tinha razão, não vale a pena, eu também vou me matar. Veja, isso é um pensamento muito perigoso. Se o meu amigo se matou, se o meu colega de sala se matou, imagina, Marcelo, não tem nada que agradecer. Se o meu amigo se matou, eu vou fazer algo, procurar alguém para entender por que ele fez isso. Eu vou falar com os professores, vou falar com a coordenadora, vou falar com o diretor, vou falar com os meus pais, para que o meu irmão, para que eu não chegue nesse ponto de fazer isso. E aí nós temos o SAMU 192, que atende casos. Nós temos o CVV, que é a ligação 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem pessoas treinadas para conversar sobre isso, no 188. E na maioria das cidades tem o CAPS, que é um apoio, uma assistência social e psicológica. O que a gente tem que entender é que as pessoas não precisam ter medo de pedir ajuda. Elas podem e devem pedir ajuda. E é uma postura de cidadão, uma postura madura, estar ali não para criticar, mas para ajudar. Vou contar uma história para vocês. Quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar. E trabalhei muito. Trabalhei por um período de 8 anos seguidos. Dava muitas aulas, advogava, trabalhava em escolas, em cursinhos preparatórios para a OAB, para concurso público. Eu era um professor muito reconhecido e tinha ganhado muito dinheiro e vivia uma vida muito legal, do ponto de vista tanto profissional quanto financeiro. Isso até 2010. No ano de 2010, eu comecei a ficar rouco, a ter problemas de voz. E procurei médicos para saber se eu estava ficando rouco de tanto falar. E no final eu descobri que eu tinha uma doença rara e incurável. Um tipo de tumor que atingia a minha garganta. E que não tem cura. E que eu precisava de uma cirurgia urgente. Aconteceu em 2010. O médico que primeira vez me operou, e de 2010 até hoje eu fiz 13 cirurgias nessa região da garganta e das cordas vocais, ele disse que eu ia ficar mudo, que eu nunca mais ia falar e que eu ia morrer em 3 anos. Porque meu corpo não ia aguentar tantos procedimentos. Então, o que aconteceu? Nesses tratamentos, nesse desespero, eu perdi tudo o que eu tinha conquistado com o trabalho. Tive que voltar para a casa dos meus pais, como se diz por aí, com uma mão na frente e uma atrás, extremamente fracassado, me sentindo um lixo,
e esperando a morte chegar. Eu fiquei com um tubo num furo no pescoço durante um tempo e eu acreditei naquele médico. Eu achei que eu fosse morrer mesmo, que eu fosse ficar mudo durante um tempo. E eu desejei morrer, porque viver daquela maneira que eu estava não era uma coisa legal. E eu pedia a Deus para me levar, porque eu estava no fundo do poço. O bom de estar no fundo do poço é que não tem mais como descer. E um dia um médico me disse assim, olha, um outro médico, não esse médico que deu esse diagnóstico, ele disse assim, eu vou te aposentar por invalidez. Eu virei assim, eu falei assim, aposentar por invalidez na minha idade? Não, eu vou reagir. E o médico dizendo que eu era um inválido me fez ter forças para reagir, para provar para ele que eu não era um inválido e provar para mim mesmo que eu não era um inválido e que eu tinha todas as condições de reagir. Hoje, a partir do final de 2013, começo de 2014, eu voltei a trabalhar, eu voltei a lecionar, eu voltei a morar sozinho, eu voltei a ter renda e não morri, e não fiquei mudo. Uma palavra mal colocada pode definir o futuro de vocês. Diagnóstico não é destino. Quando uma pessoa dá um diagnóstico, é uma possibilidade. Então, eu estou contando isso para encerrar a minha participação aqui com vocês, porque eu já estive em vários aspectos, pessoalmente dizendo, numa situação de pensamento conflitante. E essa situação de pensamento conflitante, ela pode ser parada. Eu não fiquei mudo, não morri. Não estou curado porque minha doença não tem cura, mas eu sigo lutando. Esse é o meu depoimento. Se eu estou aqui para ajudar os meus alunos, se eu estou aqui para falar com vocês hoje, na manhã de sábado, no dia 11 de setembro de 2021, eu acredito muito de que não é uma coincidência. Não foi uma coincidência que o professor Debrair voltou a manter contato com meu pai, não foi uma coincidência dele me fazer esse convite. Eu acho que tudo tem um motivo, e esse motivo é: quanto mais pessoas puderem ser ajudadas com empatia, com seriedade. E seriedade não é cara feia. Seriedade é não tratar as coisas de maneira relapsa, né? Tentar ajudar, tentar melhorar. Porque a nossa situação, o nosso mundo é muito cruel, principalmente com jovens. Porque os jovens, eles se acham muito fortes. Nada me atinge, eu estou no auge da minha idade, da minha força, da minha disposição. Mas os jovens são emocionalmente muito frágeis, porque são imaturos. Então, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é aqui, que este mês de setembro seja um mês de conversas, um mês de esclarecimentos. Não é que a situação vai mudar da noite para o dia ou de um ano para outro, mas quanto mais pessoas souberem que elas não precisam ter medo de pedir ajuda, mais pessoas serão ajudadas. Tudo bem? Eu vou encerrar aqui a minha fala, agradecendo novamente o convite, agradecendo novamente a oportunidade de estar com vocês, e me colocar à disposição para responder a algum questionamento que vocês tenham, ou me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram
ou no Facebook. É só digitar meu nome que vai aparecer. Rodrigo Martiniano Tardelli. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil de alguma maneira, professora Melessandra, professor Debrair, e contem comigo para outras oportunidades. Se quiserem que eu venha falar sobre outros temas, eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado. Professor, olha, eu estava tentando encontrar as melhores palavras aqui para agradecer por todo o seu conhecimento e o quanto, além do seu conhecimento, passar para nós a sua vivência enriqueceu ainda mais essa força que a gente tem que ter no coração, né? Acho que a cura, quando ela vai além do físico, ela é muito mais importante. Eu gostaria muito de dar os parabéns pela pessoa que você é, pela pessoa que você se tornou, e de verdade, agradecer muito por você ter contribuído tanto conosco. Seu conhecimento é incrível, sua vivência mais ainda. De verdade mesmo. Então, fique à vontade para retornar conosco em qualquer momento, de repente, até de forma presencial, né? Daqui a uns tempos, se Deus quiser. E a gente está sempre à disposição, de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras. Olha, a gente só está vendo aqui, ó, todo mundo agradecendo a sua palestra, nossos colegas de trabalho, nossos alunos. Obrigada mesmo, professor. Lá o seu Debrair. Eu que agradeço. Obrigado. Seu Debrair foi uma ponte incrível entre nós, né? É verdade. Nossa, foi muito bom mesmo. Cadê a Miriam aí para ela finalizar conosco? Aí, gata linda. Oi. Obrigada, professor. Brilho! Amei, amei. Obrigado, Miriam. É um talento. Parabéns. Parabéns, professor Debrair. Obrigada à supervisão, desde já. Vou agradecendo a Patrícia pelo convite. Agradecer a Melessandra aí também por intervir aí. E convido vocês para no outro sábado. Passa hoje. No próximo eu estarei em Colômbia cantando ali. Dia 18, Dia 18, no Curral, lá, né? Country. E no dia 30, gente, em Barretos, no shopping, tá? MPB, bastante MPB aí, vem aí. Beleza? Podemos? Podemos, Miriam? Podemos? Atendendo o pedido aqui da Patrícia, que ela pediu, Miriam, aquela música é linda, daí eu estava até passando quando você me chamou, porque eu peguei ela ontem, né? A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Um pedacinho de cada, mas essa daqui, para finalizar. Essa todos sabem, canta aí comigo. Se vocês souberem conseguir, né? Conseguir o vídeo. Vai comigo aí, professor, vai lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. E é o quê? É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber
pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada, professor Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui online com a gente, agradecer todo mundo mesmo, tá? Que agora só tem comentários deliciosos de se ler, né? Em nome da Escola Alisson Roberto Bruno, encerramos a live desse dia maravilhoso, 11 de setembro, recordações ruins, mas foi enriquecedor. Gente, um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Obrigada, professor. Agradeço.